This call is now being recorded. Olá, turma, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então, na aula passada a gente viu um pouco sobre as atividades da estrutura terrestre. Vocês estão conseguindo visualizar a imagem do slide? Alguém só disse sim ou sim? Vocês estão visualizando? Sim, professora. Não, professora. Deixa eu ver aqui no chat. Acho que vocês estão enxergando, né? Sim. Apareceu, né? Pronto. Então, na aula passada, a gente falou sobre a dinâmica da estrutura da Terra. Então, a gente viu como o mundo se formou, né? O nosso planeta se formou. E hoje a gente viu também as placas tectônicas, né? Como é os movimentos dela. Então, a gente viu a convergente, então aqui vocês estão vendo as placas que existem no nosso planeta. A gente viu a divergente, que quando acontece, né, essa separação entre duas placas, e aí causa esse processo de rifteamento, que eu até mandei vocês anotarem no caderno, para não esquecerem, né? Toda vez que tem esse processo de rifteamento, a gente tem aí uma abertura, né? Esse descolamento. A gente vai ter a convergência, que é quando as placas elas vão estar ali se chocando, igual vocês viram no vídeo, né, que eu mandei lá no grupo. Então, podem acontecer de três formas, né, de duas oceânicas se chocando. Então, a gente vai ter aí ilhas vulcânicas, né, sendo desenvolvidas a partir do choque de duas placas oceânicas. Quando a gente tem uma continental e uma oceânica, a gente vai ter os dobramentos modernos, né, que são presentes ali na Cordilheira dos Andes, aqui na América Latina e aqui na América do Sul. Continental com continental. Então, como são duas massas grandes, então vai gerar uma deformidade maior, né? Então, vocês conseguem perceber que nessa imagem de satélite parece que a crosta nela está dobrada mesmo, com a força que as duas estão ali colocando uma na outra. Que na imagem tem a Cordilheira dos Himalaias, onde tem o Everest. Então, é ativa, sempre tem terremotos, seja de pequenas ou grandes pontuações na escala Richter. A gente também vai ter as atividades das transformantes, que é quando há, né, aí o atrito entre duas placas, né, atrito de forma paralela entre essas duas placas, e temos aqui a placa da falha de San Andrés, que é uma das importantes atividades transformantes que a gente tem no nosso planeta. Então, né, dando aí também uma nova informação para vocês, eu sei que vocês conhecem, né, ali a América Central, né? A América Central ela é formada por diversas ilhas vulcânicas. E ali a gente não tem um movimento em si de uma atividade entre duas placas se chocando. A gente tem a atividade da placa transformante. Então, quando ela se move uma na outra, né, faz esse processo de atrito paralelo, então há o escape de magma. Então, esse escape de magma forma ali uma ilha vulcânica. E essa ilha fica ali enraizada, né? Fica ali naquela localidade, né? Quando ela é formada. E aí, quando essa placa se move de novo, em outro ponto da placa, há a liberação do magma, formando outra ilha vulcânica. Então, por isso que ali na América Central é cheio de ilha. Então, esse nome, né, que se dá isso se chama hotspot, né, hot, né, de quente, pots de pontos, né, então são os pontos quentes da Terra. Então, ali dentro daquela dinâmica ali desse atrito, faz o atrito, libera um pouquinho de magma, e aí ela estaciona.
E aí, quando ela move de novo, ela libera mais magma e assim vai formando ilhas. Então, a gente tem ali a formação da América Central, em si, aquelas conjuntos de ilhas que a gente vai ter ali, ilhas vulcânicas, a partir da movimentação dessa placa norte-americana. Vocês sabiam disso? Interessante, né? E aí a gente tem o resultado dessas modificações, né, desses movimentos, que são as rochas. Então, as rochas elas vão surgir a partir da dinâmica entre a crosta terrestre, né? Então, a gente vai ter aqui um ciclo na formação dessas rochas. Esse ciclo ele não é estático, né? Ele é dinâmico. Ele acontece agora, está acontecendo nesse exato momento. Ele não para, né? Ele não tem aí uma pausa. Ele vai acontecendo porque a nossa Terra ela é dinâmica. Então, tudo inicia a partir do resfriamento do magma, como vocês estão vendo aqui embaixo na imagem. Então, tudo inicia aqui. Quando há o resfriamento desse magma, lá no início da formação da Terra, a Terra, até no período geológico, há o adendo, né, que esse nome adeno vem do Hades, né, do fogo ali, do inferno, digamos assim, bem grego, né, dentro da mitologia grega. Mas esse período geológico da nossa Terra era quando existiam muitos vulcões aqui nosso planeta. Então, era muita larva, era ali, ele estava mesmo assim se formando, estava ali em chamas. Então, a Terra começou a entrar no seu equilíbrio, né, a passar dos anos. Então, essa parte mais externa, ela foi se solidificando, foi quebrando, como a gente tem as placas tectônicas, foi o quebramento dessa crosta em cima, né, desse magma aí vivo. Então, tudo começou, né, o início dessas rochas, que é a própria, como é que eu posso dizer? As rochas, elas são os próprios fragmentos da nossa crosta. É isso, né? Isso que é a rocha. E ele é esse conjunto de minerais, esses conjuntos de cristais que são formados a partir desse resfriamento do magma. Então, ele é resfriado e se forma uma rocha magmática. Então, ela pode ser tanto intrusiva, quando ela é desenvolvida no interior da Terra. Então, a gente tem ali o magma, e esse magma resfriou, cristalizou, né, criando aí os seus cristais de minerais dentro da Terra, né, aqui dentro da crosta, né, sem ser na parte mais externa, em contato com a atmosfera. E a gente tem a extrusiva, que é quando ela é feita aqui na superfície. Então, o magma ele resfria de forma muito rápida. Então, dentro do intrusivo, a gente tem o granito. O granito que a gente tem no calçamento, que a gente tem no tampo da mesa. Como vocês podem perceber, a gente vê uma variação de cores nesse granito, porque ele foi feito dentro da terra. E aí, nesse que eu estou falando dentro da terra, dentro da crosta, viu, gente? Não na parte externa, dentro da crosta. Então, ele foi feito aqui. E aí deu tempo de maturar, de criar os cristalzinhos. Já essa mais pretinha que vocês estão vendo, com o número 2, ela é um basalto. Ela é feita a partir, por exemplo, quando como eu falei no exemplo passado, das ilhas a partir do hotspot, então há um movimento, há uma liberação desse magma, e esse magma resfria muito rápido. Então, vocês não estão conseguindo, aí, a partir da imagem, ver diferença de cores, né? Ver que há diferentes minerais nessa rocha, porque não teve tempo de formar esses minerais. Eles foram, assim, resfriados muito rápido. Então, a diferença dessas duas rochas magmáticas é simplesmente como elas foram geradas. Então, a partir disso, né, houve o resfriamento do magma, se transformou na rocha magmática. Mas, como a gente viu, a nossa crosta, nossa litosfera, ela é dinâmica. Então, essa rocha magmática, que foi o magma resfriado, ele pode, a partir do movimento das placas, voltar novamente a virar magma
a partir desse processo de fusão. Então, ele vai lá, se funde de novo e volta a ser magma. Como também essa rocha magmática, com as atividades da tectônica, pode sofrer calor, esquentar, e pressão, né? Essa pressão é justamente esse amasso que pode haver dentro de uma convergência. Então, quando a gente está numa convergência, uma placa, ela vai sob a outra. E esse de subir em cima do outro, né, da placa, acaba gerando pressão. E como essa pressão ela vai empurrando para o interior da Terra, vai gerando calor, porque quanto mais fundo, mais quente. Então, essa dinâmica, a gente acaba tornando essa rocha magmática metamórfica. Ou seja, essa rocha metamórfica, ela vem surgindo a partir do calor e pressão da seguinte forma, né? Esse metamorfismo. A gente tem lá naquela dinâmica da convecção, a gente tem rochas que estão se solidificando, porque elas estão resfriando e indo até a litosfera, né, dentro dessa dinâmica aqui da estrutura da Terra. Pronto. A gente tem as rochas que estão se solidificando e indo para a litosfera, né, para essa região aqui. Então, elas estão resfriando, estão se estruturando. Já que vem entrando aqui, por exemplo, a gente tem o contato de uma placa oceânica e uma continental, nesse exemplo aqui. Então, essa daqui que está entrando nesse processo, ela já está solidificada. E com essa dinâmica aqui que ela vai entrando, ela passa a ficar mais mole. Então, se eu tenho uma aqui que ela é mole e está resfriando para endurecer, e uma que está dura, né? E está aqui entrando com calor para ter esse processo de fusão, as duas vão se encontrar. E nesse encontro elas vão se chocar e formar uma nova rocha, que são as rochas metamórficas. Vocês estão conseguindo compreender? Perdi alguém? Sim, não. Qualquer dúvida, podem perguntar. Então, essa rocha metamórfica, ela pode, dentro daquele exemplo que eu acabei de dar, também entrar novamente, em vez de acender, né, a litosfera, ao externo, ela pode entrar dentro do magma e se fundir, né, e se tornar magma novamente. Essa rocha magmática, né, voltando para esse ciclo, ela também pode sofrer a erosão do material. Então, ela pode sofrer aqui intemperismo e erosão. Então, quando a gente fala de intemperismo, a gente está falando de desagregação. O intemperismo é aquilo que quebra a rocha. Ou ele quebra, ou ele dissolve a rocha. Já a erosão é o transporte. Então, se essa rocha aqui, esse granito, ele quebra, então essas partículas que foram quebradas, elas se tornam sedimentos. E esses sedimentos, eles são arrastados pela chuva, pelo rio, se tornando, né, nesse processo, né, de arraste, essa erosão desses sedimentos, e aí ela passa a virar, a partir de todo um processo, a rocha sedimentar. Assim como essa metamórfica, se ela ascende ao externo, né, aonde a gente... Eita, tá boa. Se essa rocha metamórfica, ela chega até o nosso externo, né, onde a gente está ali vendo ela, e elas também se quebra, né, se fratura através do intemperismo, esses pedacinhos de rocha, né, também vão ser transportados pela erosão. Então, eles também vão se sedimentar e virar uma rocha sedimentar. Assim também como essa rocha sedimentar, né, tá aqui feitinha, pode sofrer
calor e pressão, por exemplo, numa rocha transformante. Então, na rocha transformante, a gente tem ali uma estrutura já feita e com aquele atrito paralelo entre as placas, podem acabar gerando calor e pressão e se transformando em uma rocha metamórfica. Então, como vocês estão vendo, professora, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas eu quero mostrar para vocês como a formação dessas rochas ela é dinâmica. Então, uma rocha ela sempre vai estar ligada a outra rocha e todas vão estar sempre conectadas em sua formação. E tudo se inicia a esse magma. Então, falando com mais calma, né, de cada uma, a gente na rocha ígnea vai ter o resfriamento desse magma. Então, eu trouxe aqui as duas variedades na linguagem, né, dos tipos dessas rochas ígneas. Então, a gente tem a ígnea extrusiva, que é o caso do basalto, que é esse resfriamento rápido, né? O magma, ele ascendeu, né? Ele chegou à superfície, resfriou muito rápido, gerando essas rochas extrusivas ou vulcânicas. Então, vocês já viram uma rocha chamada turmalina? Geralmente ela está nos brincos, algumas chapinhas, tem chapinhas de vidro de turmalina, essas coisas assim, né? Então a turmalina, ela é chamada de vidro vulcânico. É um tipo de rocha vulcânica, porque ela se origina a partir de um resfriamento muito rápido, assim como as olivinas, o basalto, por exemplo. Como também a gente tem a rocha intrusiva ou plutônica. Então, elas são aquelas do resfriamento mais lento. Então, elas se resfriam ali dentro da litosfera, lá quietinhas no cantinho dela, até gerar os seus grãozinhos, né, ali dentro da rocha, e ser exumada, né, chegar até a superfície por algum processo erosivo, né? Então, a erosão ela vai acontecendo, ela vai limpando essa parte mais, essa camada bem mais superficial da litosfera que a gente anda em cima, por exemplo. Então, vai trazendo à tona essas rochas, né? Que são formadas a partir desse processo intrusivo. Já a rocha sedimentar, ela vai ter essa dinâmica mais de etapas, né? Então, como vocês, não sei se vocês já viram essas rochas sedimentares, aqui no Ceará não tem muitas. Aqui no Ceará a gente tem mais a presença de rochas graníticas e metamórficas, que o nosso embasamento é cristalino. Vocês que moram mais aí, talvez no Rio Grande do Sul, consigam ver, que moram no Piauí, conseguem ver a presença desses grandes arenitos, que são rochas sedimentares. Então, são justamente essas rochas com essas linhas, né? Com essas camadinhas. E aí, acontece o quê, né? Primeiro, a gente vai ter uma rocha. Ela pode ser metamórfica, ela pode ser ígnea. Então, há um processo de intemperismo, né? De intemperismo. Quebra-se essa rocha. Pode ser através da chuva, através do vento, através da água. Então, essa rocha ela é quebrada, ela é desagregada. Eu estou trazendo esses termos porque o Enem ele vai trazer termos técnicos, viu, para vocês. Então, vou trazendo aí esses termos para vocês irem se familiarizando com eles. E aí, essa rocha foi desagregada e esses fragmentos, eles não ficam ali, né? Eles vão ser aí transportados. Então, a gente tem esse transporte à erosão. Então, esses sedimentos são levados pela chuva, pelo rio, até chegar em uma parte dessa corrente de água, seja de um rio, seja uma corrente da própria chuva, que eles vão decantar. Esse decantar, né, que é ficar ali quietinho no fundo do rio ou no fundo dessa água, né, que levou. Vai ficar ali quietinho. Então, vai vir esse sedimento e ficar ali quietinho. Só que essa água pode vir trazer mais sedimentos que vão ficando ali por cima do sedimento que estava embaixo. E assim, sucessivamente.
Como é o caso, ó, por isso que muitas dessas rochas sedimentares, elas vão vir em camadas desse jeito. Então, cada linha dessa rocha, deixa eu trazer aqui um zoom maior. Não está lá uma qualidade muito boa, mas cada linha dessa rocha foi um processo de sedimentação diferente. Então, essa linha mais escura foi um tipo de sedimento, e aí veio mais sedimento e ficou em cima, até gerar todas essas camadas. E aí acontece o quê? A água, ela não arrasta só as rochas, ela vai arrastar restos de bichos, um cocô, uma folha, vai arrastar partes orgânicas também. Então, acontece o quê? O processo de compactação, essa compactação, por conta que tem um sedimento em cima do outro, vai gerando pressão, um sedimento no outro, e essa matéria orgânica vai servir como cimento. Então, vai ali se decompor e virar uma certa pasta que vai cimentar esses sedimentos. Quase esquecendo o nome. Então, gera a compactação a partir da pressão de uma camada sobre a outra e a cimentação a partir da decomposição da matéria orgânica. Então, assim, gera a nossa rocha sedimentar. Então, é por isso que é muito fácil encontrar fósseis em rochas sedimentares. Por quê? Como vem aí muita matéria orgânica, fica ali o desenhozinho desse animal ou desse ser vivo na rocha. Então, é por conta disso que a maioria dos sítios arqueológicos que tem fósseis de peixes, fósseis de dinossauro, eles são em locais que tem arenito ou rochas sedimentares, porque elas são muito mais fáceis de guardar esses registros mais orgânicos, né, por conta da sua própria formação. Professora, o granito ou o metamórfico, eles não podem ter fósseis? Geralmente eles não têm. Granito é muito difícil ter. Metamórfico só se for o caso de metamorfismo de um arenito. Porque como a gente está lidando com rochas formadas a partir de calor, a partir de pressão, é muito difícil o calor ele conservar uma estrutura. E a pressão também, né? Geralmente elas destroem a estrutura dessa rocha quando estão nesse processo de formação. Já a rocha sedimentar, ela é como se fosse um lençol em cima de outro lençol. Então, é muito mais fácil guardar essas informações. Belezinha? Então, as rochas metamórficas, elas são a partir da dinâmica de transformação das rochas, tanto sedimentares quanto das ígneas, envolvidas ali em pressão e em calor, e se transformando em uma nova rocha. Então, aqui, vocês estão vendo alguns tipos de rocha, né? A gente está aqui um argilito, que é o da argila, o granito, né? Que é uma ígnea, o calcário, que ele também é sedimentar. E aqui a gente tem processo de metamorfismo que se torna uma outra rocha. Então, o argilito, ele faz o processo do metamorfismo e se torna um xisto. Então, não sei se vocês estão acompanhando aí essa dinâmica dos petróleos, né, de buscar petróleo. Geralmente, o petróleo ele vai estar em locais também de rochas porosas, né, que tem que ter os poros, tem que ter ali uma dinâmica de guardar aquele líquido, né? Então, geralmente são rochas sedimentares. Então, a gente tem aqui o xisto, que é o metamorfismo de uma rocha sedimentar. Em alguns locais dos Estados Unidos e aqui também do Brasil, houve estudos que tentaram ver se conseguiam tirar partículas de petróleo do xisto. Só que, como houve metamorfismo, essa matéria não estava muito presente de forma efetiva dentro dessas rochas. Então,
é um gasto muito grande para fazer essa dinâmica, mas era mesmo para tentar ir buscar petróleo, tirar petróleo de pedra, bem, digamos, é bem assim, a grosso modo. Só que isso também causa um impacto ambiental danado, né? Porque você vai, para tirar essas rochas, você tem que cavar, você tem que desmatar. Então, todas essas coisas assim de mineração gera um impacto ambiental muito grande. O granito também, ele feito ali dentro, né, da litosfera, ele está muito propenso a também sofrer o metamorfismo, porque ele já está sofrendo a pressão por estar abaixo dali do que é mais externo, né, do que é próximo à nossa atmosfera, ao que a gente anda por cima. Então, quando ele está embaixo, ele já sofre a pressão da própria gravidade. Então, alguma rocha vir e se modificar com ele é muito fácil, né? Então, o gneiss, ele já nasce nesse metamorfismo de uma rocha, de um granito, né? De uma rocha ígnea. O mármore também, que a gente tem aquelas esculturas lindas, ele é uma rocha metamórfica. E é um metamorfismo do calcário. Então, o calcário, ele é uma rocha sedimentar, e ele é muito mais fácil de ser dissolvido. Então, geralmente, aqueles relevos de caverna, tem aquelas cavernas lindas, eu acho linda, né? Muito linda, como a Chapada Diamantina, a gente vai ter no Petá, em Minas Gerais, a gente vai ter em vários cantos do Brasil cavernas lindas. Geralmente, elas são formadas em locais com muito calcário, em rochas, né, que tem esse teor de calcário. Porque aqui o intemperismo, ele não vai quebrar a rocha, ele vai dissolver a rocha. Então, muitas dessas cavernas a gente tem em calcário, como também a gente pode ter elas em mármores, né, a partir dessa dinâmica do metamorfismo. Então, essas rochas metamórficas, esse processo do metamorfismo, ele pode acontecer tanto em zonas de subducção, que é no contato, né, de duas placas tectônicas, né, no choque das duas placas, que gera aquela zona de subducção. Então, o metamorfismo pode acontecer nesses locais, como também pode acontecer em zonas que têm atividade vulcânica. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Pronto. Aqui, ó, a gente tem o metamorfismo regional, que é nessa zona de subducção que vocês estão vendo aí, que é quando uma placa ela se choca com a outra, gerando o vulcão, e nessa zona aqui de subducção, que tem um material subindo e outro entrando, a gente tem o choque entre esses dois materiais, essas duas rochas, e aí forma uma rocha metamórfica. A gente também tem um metamorfismo mais local, que é quando acontece em uma zona de atividade vulcânica. Então, o vulcão, aquela parte que a gente vê, aquele cone, é a parte mais externa, mas o vulcão real, ele vai estar ali embaixo. Então, embaixo de cada vulcão existe uma câmara magmática, que é onde fica todo aquele magma que vai ser expelido. Então, nessas zonas aqui, próximos a essa câmara magmática, algumas rochas podem acabar se fundindo, gerando esse metamorfismo mais local. Como também o metamorfismo dinâmico, que é a partir da dinâmica das placas transformantes. E aí vocês estão vendo... Eita, tá prestando aí. Mas voltando. Então, dentro que vocês estão vendo zona cisalha, né, que é zona de cisalhamento. Então, esse atrito paralelo entre duas massas, né, que é da placa transformante, essa zona, assim como nessa daqui, é zona de subducção, na transformante é zona de cisalhamento. Então, aqui, nesse atrito entre uma rocha e outra, gera a junção desses dois materiais, formando um novo tipo de rocha.
E aí, tudo ok? Perdi alguém? Alguém não está entendendo? Depois vocês podem perguntar no chat ou ligar o microfone que eu repito. Ah, mais outra coisa, né? Coloquem o nome completo de vocês aí no chat para eu estar fazendo a chamada. Então, aqui eu trouxe para vocês exemplos dos relevos que existem essas rochas. Então, primeiro é o relevo granite ou um relevo ígneo, perdão. Vocês veem que essa coluna ela é formada a partir dessa dinâmica do resfriamento rápido. Então, é tão rápido que ela vem aí se estruturando em colunas. Muito bonito, né? Geralmente, esse relevo aí é visto onde tem ilhas vulcânicas, por exemplo. Já o relevo do lado é o relevo aqui do Ceará, né, de Quixadá, que é a famosa Pedra da Galinha Choca, porque realmente parece uma galinhazinha. Ó, essa daqui de cima. Não é feito, não é Photoshop, ela é assim mesmo. São 3 rochas, né, que assim, de longe, elas parecem uma galinha. Então, ela é aqui do Ceará, né, de Quixadá. A gente tem muito essa presença do ígneo, né, desse granito, aqui no Ceará. Então, esse aqui, ó, aqui a gente tem uma formação chamada de Inselberg, né? Mas isso aí é só mesmo, né, para vocês, a critério de curiosidade, né? Isso não cai no Enem, mas é só para mostrar para vocês esse tipo de relevo. Então, a gente tem aqui, tudo isso aqui estava abaixo da litosfera, né? Abaixo ali, dentro da Terra. Isso aqui tudo foi exumado a partir de um processo de intensa erosão. Então, todo o material que tinha aqui em cima, ele foi erodido. Dentro daquela dinâmica, não sei se vocês já escutaram, que o sertão era mar. Então, isso não é tão mentira, mas também não é tão verdade. Mas houve essa dinâmica, né, do mar, de ter uma grande quantidade de água aqui no Nordeste, e muitas dos relevos, né, por exemplo, aqui do Ceará, ele foi erodido a partir dessa dinâmica. Só a critério de curiosidade, gente. Vão com calma aí, isso não cai no Enem. Mas eu gosto, né, de mostrar também as coisas para além do que cai dentro de uma prova, né, mostrando para vocês também conhecimento sobre o Brasil, como ele é diverso. Aqui embaixo a gente vai ter o exemplo de um relevo sedimentar, que é eita, esqueci. A Serra da Capivara, ali no Piauí. Então, o relevo, como vocês podem ver, ele é todo cheio de listrinha. E essas listrinhas aqui, como eu falei para vocês, é a partir da formação de sedimentos, né? Então, são sedimentos diferentes, né? Momentos de sedimentação diferente que vão aí como um lençol, um em cima do outro, formando essa estrutura. Então, ele fica assim todo cheio de listrinha. Já essa quarta aqui é um relevo metamórfico. Então, vocês vejam no relevo metamórfico que ele é muito, vou dizer aqui, caótico, né, de enxergar, porque ele é sempre deformado, ele é sempre amassado, justamente por conta desse choque. Então, percebam que aqui a gente tem um padrão diferente. É um relevo Van Gogh, bem essa dinâmica mesmo. Então, aqui no centro, a gente tem. Estão vendo essas deformidades? Então, a gente tem aqui 2 materiais que se chocaram e aconteceu isso aí, né? Essa deformidade. Então, os relevos metamórficos, ele tem essa beleza, né? Uma beleza assim diferenciada. Justamente por conta disso, né? Houve pressão, houve calor, houve a entrada de um material que não era do padrão do que estava ali. Então, a gente tem aqui nesse corte, né, desse relevo, essa dinâmica aí. Né? Percebeu aqui que vai bem aqui, amassado mesmo. Então, por que que é importante, né, a gente entender essas rochas?
Então, vendo dentro dessas escalas, né, da análise do que a gente já viu até agora, a gente viu a formação da Terra, que essa Terra, ela tem aí uma cobertura superficial chamada litosfera, que é a parte sólida que a gente consegue pisar, que a gente consegue viver nela. Essa parte sólida, ela não é conjunta, ela é fraturada. Essa dinâmica gera tipos de rocha, e a rocha é nada mais do que uma pequena partícula de um relevo. Então, o conteúdo da próxima aula vai ser relevo, né? A gente vai estudar a dinâmica do relevo, entendendo a partir que cada relevo vai ter a sua dinâmica, né? A sua estrutura a partir da sua rocha. E essa rocha é formada a partir de uma dinâmica da litosfera, né? De uma dinâmica da placa. Então, essa foi a aula de hoje. Vou até parar de gravar. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida?